O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: acautelai-vos dos escribas, que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas com o pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente da arca do tesouro e, a observar como a multidão deixava dinheiro na caixa. Muitos ricos deixavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, 1 quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deixou na caixa mais do que todos os outros. E eles deitaram do que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Muito bem, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Celebramos hoje, como dizia ao início, o domingo, o dia do Senhor. Celebramos também o dia e a conclusão da semana de oração pelos seminários. E escutamos esta palavra de Deus. E a palavra de Deus quer ter sempre essa força de renovar a nossa vida. Se nós deixarmos que ela entre no nosso coração, se nós deixarmos que ela faça o seu trabalho. Na primeira leitura, escutamos a primeira leitura conta-nos do livro dos Reis, como o profeta Elias encontra esta mulher viúva. Eu desafio-vos a tentar fazer esta viagem. Ir ao encontro desta mulher, com que sentimentos ela andava a apanhar lenha para fazer um pãozinho, com o resto da farinha que tinha, com o resto do azeite que tinha. Já as palavras desta mulher dizem tudo. Não tenho apenas aquilo. E o que é que eu vou fazer? Vou fazer um pãozinho para comer com o meu filho e depois vamos esperar a morte. Olhem que tentar entrar. Nós às vezes não estamos longe disso. Não está longe do nosso mundo. Essa forma não está longe do nosso mundo, mas está longe de nós. Tentar pensar como uma mulher apanha lenha para cozer o último pão e depois esperar a morte. Quanto desespero. Quanta tristeza. Quanta falta de esperança. E o que é que transforma isso? É ela dar o último pão que tinha ao profeta de Deus. Colocar aquilo nas mãos do Senhor. E isso dá-lhe a abundância. Olhem que a Bíblia está cheia destes exemplos. Estou-me a recordar agora quando a multidão estava no deserto. A ouvir o Senhor Jesus e estavam todos cheios de fome. E é um jovem, recordam-se, um jovem que tem 5 pães e 2 peixes e que coloca nas mãos do Senhor. E assim mata a fome a 5.000 pessoas. Colocar nas mãos do Senhor aquilo que nós agarramos para nós e dizemos, só tenho isto, vou agarrá-lo. É sinal dos nossos desesperos, das nossas desesperanças, das nossas tristezas.
dos nossos dramas. Aquilo que colocamos nas mãos do Senhor transforma a nossa vida. E não estou a falar de bens, estou a falar de vida. E esta leitura é mesmo uma introdução ao Evangelho, onde no Evangelho, primeiro mostra-nos uma religião de pompa e circunstância que não toca ao coração, depois mostra-nos Jesus ali sentado junto ao tesouro, que observa e vê tudo. Nós às vezes dizemos Jesus vê só a viúva, não, vê tudo. Vê também as ofertas daquelas pessoas que tinham muito. E não é que Jesus critica, mas diz estes passam, dão coisas. Nós às vezes parece que pensamos que Deus precisa das nossas coisas. Mas não, Deus precisa do nosso coração. É diferente. E a diferença daquela mulher não são as duas moedas, são que ela confia no Senhor, entrega-se nas mãos do Senhor. Diz: Senhor, isto que tenho é pouco, mas está nas tuas mãos. Faz o que tu quiseres. Porque eu sei que a minha vida não depende de mim, não depende daquilo que eu tenho, não depende daquilo que eu penso ter. A minha vida depende de ti e coloco-a nas tuas mãos. São Francisco, no seu comentário ao Pai Nosso, explica-nos muito bem esta passagem do Evangelho com uma frase muito simples. Ele diz: eu, como aquela viúva de São Francisco, como aquela viúva só tenho duas moedas. Quais são essas duas moedas para Francisco? São o meu corpo e o meu espírito. Sou eu! Não tenho coisas, tenho-me a mim. É pobre? É miserável? É. Com humildade reconheço que tenho pouco. Não me escondo por detrás do aparecer, daquilo que eu penso de ter. Mas eu, na minha simplicidade, na minha humildade, é isso que coloco nas tuas mãos. Celebramos, como dizia, ou estamos a concluir esta semana de oração pelos seminários. E é isso que nós temos que pedir ao Senhor. Que o Senhor nos mande jovens capazes de, na sua simplicidade, se darem, se entregarem nas mãos do Senhor para o serviço da Igreja. Como aquela viúva. É isso que nós devemos pedir ao Senhor. A capacidade de alguns jovens que se disponibilizem, colocando aquilo que têm, que pode ser pouco, mas colocá-lo nas mãos do Senhor para a vida da Igreja. Esta é a grandeza desta mulher viúva, que o facto de dar tudo o que tinha, de não diz bem, dou uma moeda ao Senhor e ficou com uma para mim, ao menos para comprar o pãozinho para hoje, revela a sua confiança em Deus. Aqueles que mandam muitas moedas lá para o tesouro fazem tanto barulho, mas sabemos, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, o bem não faz barulho e o barulho não faz bem. E quando eles tentavam chamar a atenção com o barulho das moedas que caíam, é porque se calhar nas suas vidas, diante de Deus, colocavam verdadeiramente pouco. Nós escondemos-nos tantas vezes por detrás do nosso poder, do nosso aparecer, do nosso ter, para esconder o vazio do nosso coração. E a segunda leitura está em conformidade com aquilo que dissemos. Apresenta-nos Jesus. E Jesus o que é que dá? Como sumo sacerdote, o que é que ele dá? Vem cá para oferecer sacrifícios de touros e de cabritos? Vem cá para fazer o quê? O que é que Jesus dá? O que é que ele dá? Dá-se. Passou por esta vida fazendo bem até ao fim, amando até ao fim, entregando-se até ao fim. É isto. Está na hora da história.
Eu estava aqui a pensar e vou transformar a história. Tinha a história, contou outro dia. E vou-vos contar uma coisa verdadeira que se passou comigo já há uns anos e eu ainda não esqueci. Já se passou comigo há uns anos e não foi aqui, por isso nunca sabereis quem foi. Mas aqui há uns anos veio alguém ter comigo com lágrimas nos olhos, desesperado. E disse-me: Sr. Padre, a minha vida é um vazio. Eu não sei o que é de fazer à minha vida. A minha vida é um vazio. Sou jovem ainda. Jovem. Estou bem. Recebi a reforma muito cedo. Tenho uma reforma que me garante tudo. Passo os meus dias do sofá para a cama, da cama para o sofá. A fumar uns cigarros que antes até nem fumava, e a minha vida perdeu o sentido. Eu ouvi aquela pessoa e depois fiz-lhe um desafio. Olha, eu faço-lhe um desafio. Há um grupo, assim, de pessoas cheias, muito generosas, que estão a ajudar tanta gente, mas são todas muito mais idosas e já têm dificuldade. Por isso eu faço-lhe um desafio. Uma vez que está todo o dia no sofá, eu vou-lhe dar o contacto e 1, 2, 3 vezes por semana, aquilo que puder, vai lá ajudar aquela gente. Tem os braços bons, tem as pernas boas, vai lá ajudar aquela gente. Eles estão a prestar auxílio a tantos pobres, a tanta gente. E o Senhor vai lá 2, 3 vezes por semana. E no meu coração eu senti que aquilo seria a solução da vida dele. O desespero que tinha, o vazio que tinha, era a solução da vida dele. Senti-me bem porque disse: o Espírito Santo inspirou-me a dar-lhe a solução, aquilo que ele precisava. E ele olha para mim e diz-me: eu não estou para me chatear com pobres. Meteu a mão na carteira e deu-me uma quantia bem grande. Disse: isto é para essas pessoas que ajudam. Deixou o dinheiro e foi-se embora. Aquele dinheiro nem ajudou aquela gente muito, nem o ajudou a ele. Descarregou a consciência com aquele dinheiro. Mas eu acho que, se ele aceitasse o meu desafio, tinha transformado a vida. Mas deu uma coisa, deu dinheiro, e não foi capaz de mover o coração. E voltou para a infelicidade do tabaco e do sofá. Acho que esta história também pode ajudar. A outra, conto-a outro dia. Dilexit nós. Já vos tenho falado há alguns dias sobre esta encíclica do Papa, que convido todos a ler. Em certo momento, ele fala mesmo do coração. Este Deus que quer o nosso coração, como aquela viúva lhe entregou. Porque Jesus não olhou para aquelas moedas, olhou para o coração daquela viúva. E ela entregou-lhe o coração porque confiou no coração de Deus. E em um certo momento, o Papa, no número 114 e no número 115, eu vou fazer aqui um salto, não vou ler tudo. O Papa diz: nos tempos modernos destaca-se o contributo, em relação à devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o contributo de São Francisco de Sales, onde podemos ver o pensamento deste santo doutor face a uma moral rigorista ou uma religiosidade de mero cumprimento e obrigações. Uma religiosidade de mero cumprimento de obrigações. O coração de Cristo, que lhe aparece como um apelo à plena confiança na ação misericordiosa da graça, porque significava um convite a uma relação pessoal em que cada um se sente único perante Cristo. Irmãos e irmãs, olhar para aquela viúva é olhar para o Deus
que vem ao nosso encontro. O Deus que entregou o coração do seu Filho e que nos pede o nosso coração. Depois podemos dar coisas, podemos dar vidas, podemos dar tempo, podemos dar tanto. Mas a primeira coisa é um coração que quer entregar o nosso. É um coração comprometido conosco, que quer que o nosso coração se comprometa com Ele e com os irmãos. Já chega assim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.